Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como 3 horas de um filme de uma bunda no cinema, quinta série B governando o mundo e eletrólitos. Eu sou o mentor e meu amigo querido Sal, meu querido Sal, eu vou fazer uma pergunta muito filosófica pra você, tá? Venha. Afinal, as plantas precisam ou não precisam de eletrólitos? Cara, eletrólitos. Tem que ter eletrólitos. Mas elas bebem água, que vem da privada. Cara, não, mas eletrólitos é muito melhor. Eletrólitos. Melhor que o seu. Então, cara, tá isso, tá respondido, gente, é isso aí. Minha pergunta vai pro Xi. Se você tivesse uma ideia muito, muito, muito impopular que ia levar à destruição da humanidade, Sim. Você faria um filme com ela? Ou você só colocaria um ex-careca maluco delusionado fazendo qualquer outra saudação e dizendo que foi um coraçãozinho? Nada relacionado com nenhuma das pautas desse episódio ou com a realidade, tá? É uma ideia hipotética maluca. Imagina. Vou te dizer que nos últimos anos eu tenho sido mais a favor da destruição da humanidade mesmo, que isso aqui já deu. Isso. Tanto opção A quanto opção B, tô assinando embaixo. Porém com eletrólitos. Henrique, você prefere ser inteligente ou esperto? Eu fiquei aí na escolha de Salomão porque eu não sou nenhum dos dois. Então, aí me complicou, mas eu acho que esperto, porque pra ser esperto é mais rápido e hoje a gente tá na geração TikTok, né? Então tem que ser... E a inteligência não tá sendo muito bem vista, também tem essa questão. Sim. Justo. Coloca mais 3 de furtividade aí pro personagem. Vai, pode crer. Distribui os pontos aí. A minha pergunta vai pro grande mentor. Mentor, qual é o canal mais idiota que você vê no YouTube, algo similar a ficar vendo alguém dando pancada no saco? Olha, a gente gravou um PDG recente falando sobre isso. Olha, eu vou dizer que antes eu tinha uma outra resposta, mas depois do episódio do PDG, eu fiquei viciado num cara limpando um carpete por horas. Pô, mas é muito satisfatório esse vídeo. Olha lá, se revelando. É muita falta do que fazer, meu amigo. Mas vai fazer o quê? É isso, gente. Então é isso. Vamos ver se o pipoqueiro não ficou burro de vez e ainda sabe fazer aquela pipoquinha. Se escreve assim, com 2D. Segundo ele, por ele ser dose dupla. Upgrade concordou em nos emprestar a Rita por 1 ano exatamente e não comentará o assunto em troca de um certo passe livre das autoridades locais para que ele possa seguir o Sessão Aleatória. Mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais da baixa podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferidos de quem acha a imbecilidade fascinante, porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre pessoas idiotas no episódio 26 do filme Relatos Selvagens, teorias da conspiração no episódio 30 sobre o filme 2012 e terraplanismo no episódio 143 sobre o filme Gravidade. Todos esses assuntos elucidativos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória, que hoje traz Idiocracia, um filme que critica o emburrecimento da sociedade do modo mais profético de todos os tempos. Mirou no filme e virou documentário. Bora então pro filme. Idiocracia é uma comédia /ficção /documentário lançado em 2006. O filme foi dirigido pelo Mike Judge com o roteiro dele mesmo e do Ethan Coen.
No elenco principal temos o Luke Wilson, que é o irmão mais novo do Owen Wilson, como o Joe Bowers. Sério? Ele é irmão do Joe Wilson? Uau. Caraca. Do nariz bem típico. Caraca. A Maya Rudolph, do Saturday Night Live, como Rita. Sim. O Dax Shepard, como Frito Pendejo, melhor nome de todos os tempos. Muito bom. E o nosso querido Terry Crews, como presidente Camacho, né? O presidente que, mesmo sendo burro, foi esperto. O Mike Judge é um diretor, roteirista e animador conhecido por suas sátiras sobre a sociedade americana, como no curta-metragem Office Space, de 99, que se tornou um clássico cult sobre o absurdo do trabalho corporativo. Ele começou a carreira fazendo curtas como esse, o Office Spaces, e também Frog Baseball, de 92, o curta que introduziu os personagens Beavis e Butthead. Seu primeiro longa-metragem também foi com os mesmos personagens, né? Em Beavis e Butthead Detonam a América, e outros trabalhos notáveis, que incluem King of the Hill, naquela série, né? Silicon Valley, que ficou no ar entre 2014 e 2019, e esse filme de hoje, Idiocracia, que foi um fracasso de bilheteria em seu lançamento, mas ganhou status de cult anos depois por sua previsão absurda e assustadoramente precisa do futuro. Que é o auge da idiocracia. É isso aí. E no nosso bloco Viu ou Não Viu, a gente vai falar sobre o Luke Wilson e o Terry Crews. Você viu ou não viu? O Luke Wilson começou sua carreira no cinema independente, trabalhando com o Wes Anderson em Bottle Rocket, de 96, filme que marcou sua estreia e o lançou no circuito de Hollywood. Daí em diante, ele se tornou conhecido por papéis em comédias, como Old School, de 2003, e Legalmente Loira, de 2001, mas também atuou em dramas como os Tenenbaums, que eu não lembro mais o nome em português, de 2001. Não, os incríveis Tenenbaums. Os excêntricos Tenenbaums. Mas será que vocês viram o Luke Wilson no videoclipe da música Swingin' do Tom Petty e os Heartbreakers? Com certeza eu vi. Com certeza. Não, porque eu não vi o clipe, né? Senão eu teria visto. Pois não, ele contracena com outra grande atriz, a Robin Tunney, que, não sei se vocês viram aquela série O Mentalista, ela era a Teresa. Muito bom, aliás. Já o Terry Crews fez carreira como jogador de futebol americano na Liga Americana, né, antes de migrar para a atuação. Ele jogou de 91 a 96 em times como o Los Angeles Rams, o San Diego Chargers, o Philadelphia Eagles e na Europa pelo Frankfurt Galaxy. Mas ele não se destacou como atleta e decidiu encerrar sua carreira no futebol americano em 96 para migrar para o cinema. A gente agradece. Nós ganhamos um dos atores mais queridos de todos os tempos, né? Quem é que não se lembra do Julius, o pai do Chris Rock, né? Todo mundo odeia o Chris. Tô de graça, é melhor ainda. E se ele for jogar futebol americano na Europa é porque ele não deu certo mesmo. Pois é. Aliás, por esse papel na série do Chris Rock, o Terry Crews ganhou uma legião de fãs aqui no Brasil, né? Ele também foi apresentador do programa Quem Quer Ser Milionário, mas eu acho que o papel que todo mundo se lembra do Terry Crews é aquele do filme As Branquelas, de 2004, sim, onde ele faz o Latrell. Eu sou Stephanie. Desculpa, pensamento intrusivo é uma bosta. Ele também fez videoclipes, olha aí. No caso, ele participou do clipe da música Down, do Blink-182. Mas vem cá, vocês viram o Terry Crews no filme Dia de Treinamento? Aquele com o Denzel Washington e o Ethan Hawke? Tá nesse filme? Ele tá nesse filme? Não. Ele tá, mas ele não foi creditado. Ué, caraca. Passaram a mão mesmo. Ele entrou de metido lá, ele aparece como um dos integrantes de uma gangue lá. Pô, passar a mão em Terry Crews é... Roubaram o pai do Julius, mano. O pai do Chris. E aliás, nesse filme que a gente assistiu, ele tá como Terry Alan Crews. Pois é. E também ninguém viu o Terry Crews no filme Click, aquele lá do Adam Sandler. Vocês viram ele lá? Cara, eu tô tentando lembrar onde é que ele tá no clipe do Blink-182 até agora. Eu parei também. Eu tô um pouco atrasado, eu tô com delay. O Terry Crews fazia um motorista que cantava lá no filme, mas ele também não foi acreditado. Então, coitado, como é difícil, né? Aí o papel dele como presidente Camacho em Idiocracia foi importante na carreira dele, porque ajudou a mostrar um lado cômico
que abriria portas para várias oportunidades na TV e no cinema. Eu acho que o pessoal olhava o tamanho dele e falou assim, não, esse cara é de gangue, esse cara é bandido, esse cara é vilão. Quando viram que ele era engraçado, falaram, aí sim acharam o nicho dele, né? Sim. Por falar em Idiocracia, a sinopse do IMDb para o filme diz o seguinte: Joe Bowers é selecionado pelo Pentágono para ser o cobaia de um programa de hibernação ultra secreto. Esquecido, ele acorda 5 séculos depois e descobre uma sociedade tão burra que ele é facilmente a pessoa mais inteligente do mundo. Pô, acho que essa sinopse tá perfeita, né? Eu acho que você pode melhorar, Chico. Porque você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Dei uma emburrada, vou deixar por isso mesmo. Porque o filme é isso aí. Adorei. E deixa eu registrar que a primeira vez o MDB conseguiu fazer jus a uma sinopse. Pois é, nesse filme. Só é interessante que, assim, o mundo é um lugar tão assim de gente idiota que tá tendo tudo aquilo e ele achou que tinha passado só um ano. Pra você ter ideia. Mas por que é que a gente tá assistindo? Por que a gente foi obrigado a assistir Idiocracia, o mentor? Socorro. Obrigado é a palavra certa. Que absurdo, gente. Vocês são um bando de hereges. Sim, Idiocracy veio do meu baldinho, que tinha filmes que são filmes que eu gosto muito, que eu vou estar sempre lutando por eles. E Idiocracy é um deles. Mas, cara, deixa eu só contar uma mini historinha por que eu amo Idiocracy, cara. Esse filme, ele sofreu tanto porque o Chico falou que ele não foi bem de bilheteria porque ele foi totalmente sabotado pelo estúdio. A Sony, a 20th Century Fox, ela sacaneou o filme legal e ele não foi lançado em nenhum cinema. Então, assim, ele aqui no Brasil não foi lançado em nenhum cinema, ele veio direto pro VHS. Ele veio direto em vídeo, em coisa. Aí é sacanagem. Falaremos sobre isso. Eu tinha um grupo, né, que o pessoal meio que juntar pra ver filme, que a gente tinha um grupo chamado Mosquemon, que a tradução é mostra o meu que eu mostro o seu. Peraí. Esse grupo, por favor. Não, peraí. Você não vai conseguir me convencer que você não criou esse nome só pra fazer um arco pra esse episódio e falar desse filme. Não, eu juro que não. Não vou conseguir ser convencido do contrário. Eu juro que não. Aí o pessoal sempre fala, pô, Mosquemon, que nome maneiro, tá? E quando a gente explicava o que era, o pessoal ficava com a cara tipo, tá de sacanagem, cara. Porque qual era o conceito do Mosquemon? Meinha, né? Não, também não. Olha lá o que você vai falar, hein? Calma, a gente tinha pra cada alguém e essa pessoa tinha que apresentar 2 filmes pro grupo. A gente assistia 2 filmes aleatórios que a pessoa escolhia, ninguém sabia o que era. E aí depois a gente sorteava uma outra pessoa e aí essa pessoa a gente ia pra casa de alguém e assim ia. Nesse Mosquemon, um amigo meu, ele falou, cara, eu tenho um filme muito foda que não foi lançado em cinema. Ele começou a vender o filme assim. E ele falou, e é um filme apocalíptico. Eu falei, pô, que maneiro, um filme apocalíptico. Quando ele começou a passar o filme, eu falei, porra, de filme apocalíptico esse? Eu ria de mijar de rir. E ele sério, assim, todo mundo rindo ali. Então ele parou a fita e falou, vocês parem de rir, porque esse filme é o nosso futuro. Cara, hoje, Henry, se você estiver ouvindo, cara, desculpa por ter duvidado de você. Henry, você é um profeta da nossa geração. Nós tradamos. Cara, eu fiquei com esse filme na cabeça e na hora eu falei, cara, eu tenho que comprar esse filme. E eu comprei assim, e assim, eu divulgo ele pra todas as pessoas. Virou uma meta de vida. Eu falei, gente, eu divulgo, eu espalho. Eu falei, gente, espalha a passagem do Idiocracy pra gente se precaver do futuro. Mas o futuro já chegou e tapamos mosca e a gente não conseguiu se precaver. Porque não levamos a sério tal qual vocês. Exatamente. Aí. Só quero dar uma informação. Posso informar? Pode, por favor. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Bem colocado ali, o filme realmente não foi divulgado nos cinemas, né? Ele arrecadou 450 mil de bilheteria, mas em aluguel de DVDs, sim, meu querido jovem ouvinte, existia um mundo onde você alugava DVDs. Ele gerou mais do que 9 milhões de dólares, então é um bagulho muito louco, é tipo quase a receita de bilheteria em DVD. Sim. Uhum. Mas o que eu quero saber é, vocês gostaram do filme? Quero saber a opinião de vocês, começando com você, Sal. Sério, eu já vou colocar ali, então, o clima lá no alto com a minha revisão desse filme, tá? É isso aí. Não quero... Mentor, um abraço. Mas... Autoestima. Mas assim, eu posso... Ensina. Se eu tivesse que trocar uma resenha do IMDB aqui numa parte já mais tarde do negócio, pra mim, o resumo do filme tem que ser
ANCAP cria filme sobre análise crítica da sociedade com um monte de piada de peito. Essa deveria ser a revisão do IMDb, tá? Desculpa, mentor, mas eu vou começar aqui já jogando a energia lá no alto e falar que provavelmente esse é o pior filme que já passou por qualquer pauta desse maravilhoso podcast. Discordo, Olha, tá? discordo, hein? Mas aí, assim, por que eu acho isso, né? Primeiro porque Carl's Jr. fuck you, I'm eating, né? E eu acho que ele... E tem algumas coisas que são bem reais, né? Você, querido brasileiro, que tá vendo a destruição do SUS e o aumento do BET, daqui a pouco você vai conseguir se sentir idiocracia apostando pelo seu seguro saúde. Ui, e fique atento aos pininhos, tá, gente? Exato. Mas eu sou contratualmente obrigado pela baixa podosfera a falar: bem-vindo ao podcast, eu te amo. eu acho que o filme ele tem algumas coisas que são bem complicadas aqui. Então coloca a vinheta do fala chato, vai lá chato. Acho que logo de saída ele já sai com uma história que é, acho que parecida com um filme que é O Homem de Calicá, que eu não lembro qual é a história dele. Mas ele basicamente diz que a sociedade vai emburrecer porque pobres vão ter filhos, né? Então, ali o nosso querido careca dos foguetes e o gordinho dos foguetes daqui, pra ser mais nacional, tem essa mesma história, sabe? Que é um negócio que, se você já viu um filme, por favor, não veja, que é O Triunfo da Vontade, tinha um certo rapaz aí que tinha um bigode meio caricato que falava disso, e a gente chama isso de eugenia, tá? Então, assim, é bem complicado que logo nos primeiros minutos do filme a gente já pega toda a história de uma ideia de que a inteligência hereditária e quem é burro é pobre, tem um monte de filho e o mundo vai acabar por causa disso, né? Que é bem complicado, principalmente quando a gente fala ali dos Estados Unidos, que tem a questão do negro antes da emancipação, a parte da Nakba, do genocídio palestino, então é bem complicado. E aí ele ainda coloca, um monte de piadas caricatas, piores que piada de peido, que é zoar o sotaque das pessoas. Então, enquanto, sei lá, os Estados Unidos está em 2004, se não me engano, que é o filme, né, invadindo o Afeganistão, invadindo o Iraque, concluindo todo seu destino manifesto, com 60% dos prisioneiros dos Estados Unidos sendo negros ou latinos, que é 9% da população, eles simplesmente colocam um filme onde, sei lá, o cara burro que vira presidente é negro, olha que bonito o tokenismo. E é bem complicado, principalmente porque ele ignora a raça, e depois ele coloca, né, quem é a personagem da Maya Rudolph, que é basicamente um tropo que é, nossa, imagina se uma prostituta negra fosse a mulher mais inteligente da América, uihó, barulho de águia. E só pra antes que vocês desliguem o podcast e fazer isso, é bem complicado, porque a gente olha num futuro onde vários anos pra frente, basicamente todas as culturas de patriarcado, principalmente com uma cena bem complicada onde o cara lá aponta a arma pra personagem da Maya Rudolph pra ela ter sexo com o personagem do Luke Wilson, é meio complicado. Então, assim, ele mira no vou fazer uma crítica e cai no colo do Sr. Foguetes ali. Mas acho que tem umas coisas que são bem razoáveis de mostrar o quanto todas as empresas tomaram conta do mundo, e a gente tem aí a Braudo podendo fazer a substituição da nossa água. E quando alguém faz o absurdo de sugerir molhar as plantas com água, o caos acontece porque a ação da Braudo despenca. Então essa é a minha revisão. 1 estrela e 1 pipoca murcha. Não gostei, não recomendo. Bom, o outro extremo vai ser o mentor, então vou pedir a opinião do Henrique, que vai ser o mediador dessa bagunça toda aí. Você espera muito de mim, Xi. Cara, só refutando um pouco, porque Sal falou, esse é o pior filme que já passou por aqui. Sal, só uma... como é que eu diria? Uma evidência científica de que Sessão Aleatória não gosta de mim. Eu já vim aqui para falar sobre Fonte da Vida. Eu tava esperando você fazer esse comentário. Ele obrigado. Não larga esse osso. Não, mas de realmente... 2006 o filme. É do mesmo ano até. Ou seja, 2006 foi uma Bósnia de filmes, tá? Pelo menos quando me trazem aqui. Fonte da Vida. Eu sou péssimo em lembrar nome de filme. Esse eu jamais esquecerei. Jamais. Fonte da Vida.
Eu tô um pouco mais leve agora. Então, o filme tem essas questões, né? Tem essas questões problemáticas do pobre, do gordo também, que tá ali no meio. E você vê que os que ficaram, os burros, ficam gordos, né? Isso também é outra coisa complicada. A mulher negra passando por 500 anos de prostituição, se você for prestar atenção nisso. E, digamos assim, se fosse, falando em termos de Brasil principalmente, antes de 2019, esse filme não teria nada de bom. Nada. A partir de 2019, e foi como eu assisti o filme, eu me senti muito nele, sabe? Porque assim, tem motociata, tem jet ski, Tem arma. tem presidente com arma, tem presidente dando tiro. Eu digo, esse filme se passa quando? Não, é 2016, o filme não é de 2019. Esse filme não tem a ver com a Lei Rouanet, porque parecia alguma coisa assim. Cara, assim, o filme é ruim, tá? Mas a gente sabe que ser ruim ou bom é só questão de gosto. Quem for assistir, assista com viés 2019 a 2022, que você pode ter certeza que é ali. Talvez seja o único momento na história do Brasil, olha que o Brasil já teve problemas, mas que você poderia chegar e dizer, vacina faz mal, não se vacinem. Cara, eu digo, eu vou tentar rir com esse filme, aí vinha alguma coisa de, peraí, o nome desse presente é com B? Não, é com C, é perto até. Porque, cara, tem muita coisa a ver com o Brasil e com toda a burrice, e aí voltando lá pro Laranjão, que já está de novo no poder, tinha que ser nos Estados Unidos, porque aquilo é algo, por exemplo, o cara que tá lá, que pra mim é uma cena maravilhosa, tá? Ele mostrando quem é o upgrade lá, e aí quando vai ver ele tá no meio, naquelas fotos todas, e ele quase fazendo um biquinho de choro porque não deixou passar toda a sua apresentação. Pra mim aquilo é maravilhoso. Mas aquilo pra mim é o que os caras fizeram agora de colocar o jornalista no meio do grupo secreto nos Estados Unidos. Colocar aqui. Cara, a gente tem um grupo secreto pra falar sobre a guerra no mundo. Bota Léo Dias. É uma outra. É praticamente isso. Então, se você pegar esse filme... É ruim, tá? O filme é ruim, tá? Não que eu esteja querendo enfatizar isso, mas o filme é ruimzinho. Vocês não me amam. Eu já entendi essa parte. Mas a Costa te ama. Tá tranquilo, mas é normal. Estou vivo, é a parte boa. Se fosse filme de suspense, Mentor e eu, a gente tava lascado, era o primeiro a morrer. Mas voltando aqui. Cara, mesmo sendo ruim, você consegue fazer algumas analogias e isso torna o filme mais ok. Porque, eu confesso, que esse filme tem 1h20. Até pra quem é ateu, graças a Deus por isso. Porque se esse filme tem 2 horas como o filme de hoje em dia, meu amigo, você tá louco. Ele estava ferrado. Não, é coisa de acabar batendo a cabeça na televisão pra ela quebrar. O filme é muito mal construído, é um monte de barriga no filme que, cara, não precisa. Se esse filme fosse um curta, ele tava resolvido. Você conseguiria falar a mesma coisa e não perderia um bom tempo com um monte de leseira. Uma coisa boa. O filme lembra muito Leslie Nielsen, Corra que a polícia vem aí, essas coisas. Cara, na hora que os caras estão atirando no carro do advogado lá, o cara atira tanto que cai um avião lá atrás, meu irmão, eu rachei aqui. Cara, você tá atirando num carro e você consegue atingir um avião que cai ali. Caramba! E outra coisa, carro muito bom, viu? Porque se essa arma derrubou um avião e foi preciso sei lá quantos tiros pra acabar com aquele carro, o carro é muito bem feito. Problemas do filme que não são problemas de, como o Sal falou, de ser chato, mas são problemas, apesar que eu sou, se eram os mais burros do mundo que não conseguiam fazer nada, como é que os caras conseguiam ir atrás do cara que tava fugindo? Como é que conseguia fazer? Não, ou é burro, ou não é. Então não tinha a ver o que o filme apresentava e depois você conseguia fazer as coisas de, peraí, como é que o cara é presidente lá, se ele também é burro tal qual os outros e o jeito que ele fala é como se estivesse enganando? Tá, a gente entende, aconteceu no Brasil, mas aí Olavo já foi, todas essas questões. Aliás, Olavo, um abraço, há muito tempo que você não fala nada, tá muito quieto. Muito abraço Leila Lopes também.
tem essas questões do filme que, irmão, tem hora que você olha o filme e diz, ok, eu preciso assistir porque é processão aleatória. Só isso me fez chegar ao final do filme, sinceramente. Porque tem umas horas que você dá vontade, coisa que a gente não deve fazer, principalmente em podcast, de botar em 2x, 3x só pra acabar. Porque se tivesse no multi, você entenderia o filme. Quem faria isso nesse assistir filme em 2x? Que absurdo. Quem? 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 Vai lá, mentor. Defina a sua paixão. Não vou defender não, porque eu concordo com o Sal e com o Henrique. Eu enxergo o filme como várias sketches do Saturday Night Live, sabe? Tipo assim, se fosse várias sketches dos Trapalhões. Principalmente aquelas mais antigas, né? Isso, aquelas bem datadas mesmo, sabe? E você pegasse e botasse tudo num liquidificador e soltasse, assim. Cara, eu vejo Idiocracy na mesma vibe do Borat, sabe? Assim, é uma crítica a alguma coisa, você mira numa coisa muito alta pra criticar, foi o que o Sal falou, você acaba misturando o que você quer criticar e você acaba meio que perdendo a mão. Mas o Idiocracy, eu acho que o ponto de acerto do Idiocracy é que chega alguns momentos que você fica assim, cara, isso é tão surreal que, cara, isso jamais aconteceria. É esses momentos que assim, que eu acho que o filme ganha um viés cult hoje em dia, é o que o Henrique falou. Porque você para e pensa assim, cara, a burrice humana não tem limite. Tipo, o cara se amarrou num balão e saiu pelo mundo. Aí você pensa, não tem limite. Pelo menos tentou sair, né? Então são coisas que você fica pensando assim, gente, não é possível, gente. Não. Tipo, o cara não vai imprimir no computador dele o documento pra ele ler. Tipo, eu só queria ver com o que estava escrito. Ninguém salva uma... Entendeu? São coisas que você fica pensando assim, não, gente, isso não é possível. Tipo, eu não vou montar um grupo de zap com o nome das pessoas e... Então, sabe, assim, são coisas que você para e pensa... Então o filme, ele ganha um pouco de peso nisso, assim, tipo, pô, ninguém seria tão burro de reeleger um cara de topete laranja. E é isso. De pedir anistia. Então assim, o filme ganha coisas, viés, que você percebe assim, o Chico falou no começo que é muito engraçado, eu acho que é uma ode à ignorância. O filme, ele é uma ode à ignorância. E ele mostra que ser ignorante não é engraçado, assim, ele tenta ser engraçado, mas ele mostra assim, cara, é perigoso você ser assim, né? E aí, isso que é o mais legal do filme, que é uma coisa que quase ninguém diz ou nota, o Joey, ele não é um cara excepcional, ele é um cara mediano. Ele não é bom em nada. Ele é aquele cara assim, que você para e fala, cara, é o picolé de chuchu. Mas aí você vê que aquele ditado em terra de céu, quem tem o olho é rei, e aí você percebe que foi a pergunta do Chico. Você prefere ser inteligente ou esperto? E aí você vê que a Rita, por ter uma coisa da rua, ela leva os caras do tipo que ela mostra realmente a profissão mais antiga do mundo é a profissão mais antiga do mundo mesmo, assim, porque você vê que o homem é um bicho muito burro, aí tanto que ela até brinca, ela fala assim, cara, eu vou dominar esse local. Porque os caras assim, tipo assim, ela fala, me dá o dinheiro. E agora, eu vou poder ver seus peitos? Tá, vai lá, volta lá e depois você volta aqui. E aí agora? Tá, me dá mais 500. Vai lá e... Ela não faz nada, assim. E, cara, uma das coisas que realmente também que eu fico, assim, acho genial, eu fico puto, é que você vê o cinema da questão da gordofobia, mas até então o cara não era gordo, o advogado dele, né? E aí você percebe que é o cara ficando na poltrona, com aqueles mega lanches americanos, né, nas porções e tal, com vários canais à disposição, vários streams à disposição, e só lixo. E é aquilo a vida dele. Aí eu te pergunto, Black Mirror? Não, é Idiocracy. Olha aí. É isso, cara. Você fica com aqueles... poderosa. Né? Não, você fica ali com um bando de baldão, mas então, é isso, cara. O filme, ele é ruim na execução, mas se você pegar essas pequenas trufas desse filme, assim, pequenos recortes e você parar pra pensar, você fala, cara, nós estamos na merda, cara, assim, porque é um dos futuros que eu mais tenho medo e é o mais visível, assim, entendeu? É esse e aquele do The Handmaid's Tale, são os dois futuros que eu mais tenho medo. Só pra terminar, a cena da discussão dos eletrólitos me dói muito na alma, porque eu já passei por isso
umas 4, 5 vezes na minha vida profissional e em grupo de amigos. E aí eu parei e falei assim, gente, Você trabalhava eu na quero Brandon? quase isso. E eu fiquei, eu prefiro, eu tenho que ter razão ou eu tenho que ser feliz? Eu comecei a ter esse pensamento, porque se eu for ter razão, eu tenho um burnout, tenho um stresses, e não prefiro ser... Porque é nisso, você fica assim, cara, não é isso, é assim, assado. Tá, mas caraca, e pior que eu dei a solução mais idiota, todo mundo, não, faz sentido, tipo, a planta falou comigo e ela quer água. Faz sentido, é isso mesmo. Eu tenho poderes mágicos, falo com a planta e ela quer água. E é isso, entendeu? Então essa ação do eletrônico me dói porque é isso, cara. O mundo corporativo, com esses coaches malucos, é você conversar com gente conversando eletrólitos. É isso. Pra mim, foram duas experiências distintas, assim, lá no final dos anos 2000, vendo isso pela primeira vez, eu achei tão absurdo que nunca passou pela minha cabeça que aquilo fosse acontecer. Então eu achei muito absurdo a premissa inicial. Os 5 primeiros minutos eu já achei tão absurdos que eu falei, tá, eu vou comprar a ideia, vamos ver onde vai dar, entendeu? E achei o filme descartável e tal, mas foi. Assistindo agora, me deu uma dor, me deu um... Eu não consegui rir muito, entendeu? Porque tem momentos que você fala assim, meu Deus, a gente tá fazendo isso. Tem gente assim, tem gente, olha o que aconteceu. É exatamente isso que o Henrique tá comentando, né? Presidente que atira e coisa e tal. E o pior, tem gente perto da gente assim. Exato. E, assim, ele errou em 500 anos, né? Porque, praticamente, 20 anos depois já estamos aí nessa situação, né? Filme que envelheceu igual leite deixado no sol, né? Pois é. E assim, hoje em dia eu vejo essas coisas e me dá raiva. Eu assisto, por exemplo, alguns vídeos lá do canal da Laura e da Ana do Nunca Vi um Cientista, onde elas comentam os comentários idiotas que colocam lá, né? Tipo, tem gente defendendo um médico que fala que diabetes é causada por bactérias. Entendeu? Assim, que mundo a gente vive, né? O negócio tá tão feio, cara, que tá me dando raiva já. Por isso, quando você perguntou sobre o fim da raça humana, eu falei, não, vai, onde eu aperto o botão? Esse aqui, vai. Porque não tá dando isso ou aquilo, sim. Sim. Mas é isso, gente. Bom, bora para as curiosidades da produção? Bora. Depois da prisão de Collins e de um enorme escândalo que se seguiu, a base foi fechada. Nem havia passado um ano e todo o projeto havia sido esquecido. Futuras instalações da Futurookers. As coisas pareciam ruins para o Joe, mas estavam ainda piores para a raça humana. Com Joe e Rita dormindo, os anos passaram e a raça humana começou a ficar cada vez mais burra a uma taxa alarmante. O Mike Judge teve uma ideia do filme durante uma visita à Disneylândia com a sua família. E ali ele viu duas mães com os filhos nos carrinhos e elas estavam brigando e se xingando. Aí ele pensou, né, como seria horrível se a humanidade fosse assim no futuro. E aí a outra inspiração foi também o filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, que mostrava uma realidade bem distante da realidade caótica do mundo lá em 2006. Mas mal sabia ele que a coisa ficaria pior ainda. O primeiro roteiro que ele escreveu com o Ethan Coen se chamava Os Estados Unidos da América. Depois trocaram por um título de trabalho, né? Ficou 3001. Aí finalmente alguém teve a ideia brilhante de chamar de Idiocracia. Originalmente, a 20th Century Fox bancaria o projeto por conta do sucesso anterior do Mike Judge com o filme do Beavis and Butthead. Mas eles deram um orçamento bem modesto pro Mike, cerca de 2, 3 milhões ali. Então ele teve que se virar para fazer valer cada centavo. E para isso ele teve que apelar um pouco. Por exemplo, muitas cenas usaram locações reais em lixões e depósitos. Como gravaram no Texas, no verão mais chuvoso dos últimos anos até então, e eles não tinham dinheiro para ir para uma outra locação, eles tiveram que matar a grama dos lugares lá onde eles passavam para manter o visual desértico. Cara, isso é muito Isso é muito idiocracia. Puta que pariu. Isso é muito idiocracia, maluco. Então, Isso é idiocracia de raiz, maluco. Jogando Brandon lá na grama. Outra curiosidade é que para tentar conseguir diminuir o custo com figurino, eles decidiram fazer o chamado product placement, né? Ou seja, eles contrataram uma startup de sapatos e pediram vários pares para serem usados como parte do uniforme da prisão.
Aí o Mike Judge pensou, pô, mas peraí, e se quando o filme for lançado, esses sapatos aí estiverem fazendo sucesso, as pessoas estiverem usando, aí vai pegar mal, né? Aí o diretor de figurino falou assim, não, sem chance, esses sapatos são muito feios, ninguém vai gostar disso aqui. Sabe de que sapatos eles estavam falando? Crocs. Das Crocs. E que são O feios, filme realmente. é profético, gente. O filme é profético, gente. Vou Você dizer não que tá eu levando sou time a fé. Crocs, tá? Então, minha culpa. Você que financia essa merda, tia. É você que financia. O pior é que são confortáveis. Ah lá. Feios, mas confortáveis. Você odeia a Crocs até usar. E para conter mais ainda os custos, o Mike Judge também fez as vozes do apresentador lá do Derby de Demolição e do locutor da rede Masturbação de televisão. Aí teve um problema, né? Porque o Mike resolveu satirizar marcas como o Starbucks e a Costco sem autorização. Sério? Aí a Fox Eles falou: autorizaram, não? Não. Aí a Fox falou assim: isso aí vai dar Que problema. beleza. Melhor você satirizar várias outras empresas para não ficar parecendo que era algo contra, né, a Starbucks e a Costco. E aí então eles criaram várias marcas malucas lá e tal para tentar dar uma amenizada nisso. Só que a Fox não gostou do resultado final. Eles acharam que as empresas poderiam reclamar de terem sido mencionadas sem autorização. Então eles fizeram aquilo que vocês comentaram lá no começo. Eles não promoveram o filme. Só lançaram em 12 cinemas lá nos Estados Unidos e trocaram o título. No cinema lá saiu como o projeto de Mike Judge sem título. Cara, isso é 200% a minha resenha do IMDb. É um capitão live. E a Fox também forçou o Mike Judge a editar umas partes que ele consideraram ofensivas. Então, o filme ficou mais curto. Foi editado, hein? Ah, essa parte chata pra caralho também, pelo amor de Deus. Caraca, chata pra caceta, maluco. Caraca, não pode nada. Cara, Não pode nada. então, tudo woke. Essa Fox aí, total woke. É, agenda woke aí. Cadê a liberdade de expressão? Com tudo isso, o filme só arrecadou 495 mil de bilheteria. Aí os críticos também acharam o filme tosco demais lá na época, a maioria detestou. Só que com o tempo, né, o filme acabou virando cult, quando muitas piadas, né, como políticos incompetentes, reality shows idiotizantes e tal, essa cultura anti-intelectual, né, a obsessão por entretenimento vazio e a política baseada em popularidade se tornaram reais. Não, hoje muitos consideram o filme um dos filmes satíricos mais proféticos dos anos 2000. Idiocracia também vendeu bem em DVD e streaming, tá aí o mentor que não me deixa mentir. Até a 20th Century Fox resolveu ganhar dinheiro em cima do sucesso inesperado. Eles lançaram a bebida do filme, a Brando, numa edição limitada. Sim, Brandon, caraca. O Mike Judge nunca quis fazer uma sequência porque ele achou que a realidade ultrapassou a ficção. Realmente. Outra curiosidade aqui, eu falei que o Owen Wilson, né, que é irmão do Luke Wilson, mas tem um terceiro irmão da família que participa do filme também, que é o Andrew Wilson. Ele é o Beef Supreme. Ele é da família Wilson também. Quem é o Beef Supreme? É o cara que dá a sentença, né? O maluco do carro, não é ele? Isso. Lá no final. Aliás, falar em final, alguém viu a cena pós-crédito? Sim. Como é que é a cena Eu perdi essa, que pena. Conta aí, mentor, qual é a cena pós-crédito? O update também vai pra... Ele também vai na upgrade. cápsula... Upgrade. O upgrade, ele vai pra... Ele também é congelado na cápsulazinha, ele abre a cápsulazinha e vai atrás da Rita. Você acredita nisso? Nossa. Ou seja, piora muito. Piora muito. Meu irmão. Exato. Galera, tô saindo aqui, tá? Da gravação. Para complementar aqui com duas informações, tem lá, né, a posse do nosso presidente Camacho, que vira uma Tomate. bagunça na Casa Branca. Na verdade, ele é inspirado pela posse do Andrew Jackson lá em 1829 nos Estados Unidos, onde na Casa Branca eles começam com, né, uma festa para celebrar a posse do Andrew Jackson e na verdade eles juntam 20 mil pessoas que fazem uma bagunça, uma festa, literalmente uma festa na Casa Branca, e um dos jeitos que eles tentam dissipar a população que estava lá, como eles ainda, né, não tinham evoluído por Estados Unidos que só ia meter bala em todo mundo, eles colocam banheiras de cerveja do lado de fora da Casa Branca pra galera ir beber, sair fora e fecham as portas da Casa Branca. Bora então pros troféus aleatórios? Vambora. Bora. Troféu aleatório.
Ô Sal, lembra aí pra gente, aliás, deixa eu te perguntar, querer ganhar um troféu aleatório é um sinal de inteligência ou de burrice? Eu não entendi a pergunta. Aproveita e dá aí o seu troféu aleatório. O meu troféu aleatório, eu vou chamar ele, vamos pensar no nome aqui criativo, Troféu Pazuzu de Amazonas e Amapá. Caraca. Esse foi criativo. E o meu troféu Pazuzu de Amazonas e Amapá, quem sabe, vai pra cena do teste lá de inteligência, onde ele tem que colocar um tubo na boca e um tubo no ânus. E aí, o nosso ministro da saúde se confunde com Amazonas e Amapá na hora de... Não, desculpa. O cara que tá fazendo o teste fala ao contrário, ele coloca... Né, da bunda na boca, da boca na bunda, como se, sei lá, em alguma vez isso tivesse acontecido em algum momento da história desse país. Imagina. Gente. Mentor, seu troféu aleatório. O meu troféu Arquitetura Rústica vai para os prédios amarrados com cordas para evitar que eles caiam nos outros. Cara, isso nem o Oscar Niemeyer conseguiria pensar numa engenharia tão maravilhosa quanto essa. Isso é engenharia rústica. Isso é genial. Henrique? O meu troféu é o troféu Jojo Todinho. Ai, meu Deus. Lá vem. Meu troféu vai pro presidente Camacho, que nega a importância da água, tal qual... Assim, o nome foi aleatório, tá? Tal qual algumas Você pessoas... pensou uma sílaba e uma bebida. Tal qual as pessoas negam a importância do SUS, e o presidente que elas apoiam, que tem a ver esse filme, está no meu estado, passa mal, é atendido por causa de um helicóptero do SUS, sendo que o estado aqui é governado por uma mulher e do PT. Cara, isso é maravilhoso, desculpa, é maravilhoso. Bom, quero dar meu troféu aqui também, que é o troféu Ficha Inútil, que vai para aquela ficha lá com as informações dos presidiários. Se você ler a ficha, tá escrito lá, né? Sexo masculino, cabelo, sim. Olhos, sim. Cara, mas eu vou sacar. Essa parte do cabelo é um pouco sacanagem com algumas pessoas. Você tá vendo como funciona a ficha? O Xi tá aqui criticando, mas tá vendo que já diferencia, entendeu? Xi, você tá falando muita palavra difícil nesse episódio, tá querendo complicar as coisas. Só um adendo, cara. Essa fuga da prisão é a fuga mais brilhante desde Prison Break. Exatamente. Essa fuga é perfeita. Eu fui liberto. Então tá aqui, por favor. Burro pra caraca, você vem pra cá, cara. Não, essa fuga da papuda da prisão é muito, realmente é. Cara, você tem noção que a gente só não sofreu um golpe porque o outro lado era o presidente Camacho e a sua trupe? Totalmente. Porque se tivesse um ser iluminado daquele outro lado, a gente tava muito na merda. Lembrando que tudo isso começa com os militares, tá? É verdade, porra, obrigado. E eu tô falando do filme. Do filme. Claro. Isso. Eu gosto da cena no filme que a traficante de crack caga na mesa do presidente Camacho. Ah, não, esquece. Hoje a gente tá demais. E quem é que vai entregar esses troféus aí? Carteiros dirigindo Monster Trucks que não passam pela porta? Eu acho uma boa, hein? Eu acho genial. Cara, tem que ser alguém muito inteligente. Não, eu acho que tem que ser o ator do My Balls, que é o Tesouro Nacional. Eu acho que a gente tem que levar alguém muito inteligente, tipo a pessoa que desenvolveu um negócio que é tipo trem, mas sem trem, e com um carro só pra levar uma pessoa. Mosca alguma coisa. Sei lá, chama o tal do Mosca aí e manda ele entregar. Gente, muito bom. É isso aí, gente. Bora pros assuntos aleatórios? Vambora. Seja bem-vindo ao processo de Programa Identificador da América. Por favor, coloque seu braço no receptáculo de braço. Obrigado. Por favor, fale seu nome como aparece na sua carteira de identidade. Documento G24L8. Eu não sei. Você entrou com o nome Não Sei. Está correto Não Sei? Não está correto. Obrigado. Não está correto. Sei. Está correto? Assuntos aleatórios.
o supra-sumo dos podcasts. Começando com você, Henrique. Qual é o assunto para hoje? Eu estava assistindo esta belíssima obra do cinema internacional e pensando na evolução. E eu digo, o que seria do mundo sem essa evolução? E eu pensei, evolução, Darwin, animais. Eu falo do Dodô? Não vou falar do Dodô não, porque nem todo mundo conhece. Jogava muita bola. Também tem isso, só fazia gol bonito. Eu vou falar do máximo da evolução, que é o ornitorrinco. Olha aí. Ele aí. É simples, é uma coisa fácil de associar. Acho até que todo mundo deve ter pensado na mesma coisa que eu. É o diagrama de Venn do mundo animal, né? Isso prova que Deus tem senso de humor. Mas se você for pensar, todos nós gostaríamos de andar bem, isso é importante, de nadar bem, se possível de voar. O ornitorrinco é mais ou menos isso. Só que tal qual o pato, ele não faz nada de bom. Não se pode ter tudo também na vida. Não dá pra ser inteligente e esperto ao mesmo tempo. Tem quem não seja nenhum dos dois, mas a gente já falou demais do governo passado. Eu tava olhando coisas do ornitorrinco e o ornitorrinco é maravilhoso porque assim, ele é um mamífero que bota ovo. Um dos poucos mamíferos até que botam ovo. E eu gostei do nome da ordem, sei lá do que é, desculpa, Dudu. Ele é do grupo dos monotremados. Monotremados? Monotremado. O que é monotremado para as pessoas que não sabem falar palavras difíceis? Exatamente essa era a informação que eu ia trazer agora, mas como a gente bem sabe, segundo o novo acordo ortográfico, trema já caiu. Então eu não vou poder falar o que é monotremado. Meu avô às vezes tremia. Será que meu avô era um ornitorrinco? Será, cara? Não, isso tem nem como perguntar o bichinho mais. Mas vamos lá. Ele tem bico de pato, apesar que não é um bico de pato, é algo parecido. Eu acho mais parecido com a ponta de uma bota, mas também não vai dizer que o bicho tem uma bota na cara com 2 furinhos em cima. A imagem do ornitorrinco é maravilhosa demais. Ele tem rabo de castor, aliás, grande Castor de Andrade, saudades, né? Ele tem corpo de lontra, que é um bichinho, não sei se vocês sabem, é um bichinho muito romântico. Depois pesquisem a respeito das lontras, mas hoje não é seu dia. Essa mistura é tão estranha, os cientistas que descobriram primeiro o ornitorrinco, eles acharam que alguém tinha feito uma fraude. que tinha pego, tipo, sei lá, um roedor e costurado outras partes de animal. Eles acharam que não era um animal de fato. O Frankenstein. Seria mais ou menos isso. Mas é interessante porque, assim, o bico dele ajuda na caça, o rabo armazena gordura, a gente sabe, normalmente quem tem bunda grande tem isso também, e as patas com membranas ajudam na natação. Cara, pra mim foi maravilhoso descobrir todas as coisas do ornitorrinco. Se eu tiver outro cachorro algum dia na vida, eu vou botar outro nome, que eu não vou botar o nome de ornitorrinco no cachorro, não tem nada a ver. Pô, botar o nome de ornitorrinco, consegue nem chamar o bicho. Os machos, ele tem um esporão nas patas traseiras que libera veneno. Isso vocês não sabiam? Caralho. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus olhou assim pra oficina e falou assim, o que sobrou aí? Ah, sobrou isso aí. Ah, maluco, pega, traz aí. Aí alguém falou assim, senhor, isso não vai dar, cala a boca, eu tô no meu processo criativo. E aí eu falei, senhor... Não precisa desse bico, senhor. Senhor, pô, venenos... Sobrou, gente. Você tem que gastar. Foi num momento de pensamento intrusivo. Não, isso é óbvio. Isso não tem como. Pô, você chega ali. Não, mano, na boa. Você olha e faz. Ah, não. E se? Ó, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse, né? Cara, mas não ia ser legal se fizesse de verdade mesmo, assim? Pra que piar? Faz aí, vamos ver como é que fica. O bicho olhando no espelho com as patinhas assim na cintura, dizendo, é sério? Agora já foi. Interessante que esse veneno que tem no esporão das patas traseiras, ele não chega a matar humanos, mas ele causa uma dor tão absurda que é resistente até à morfina. Somente. Louco. Que isso, gente? Caraca. Só.
E os pesquisadores estimam que existam mais de 80 toxinas diferentes na composição desse veneno, tá? Nossa. E uma coisa, abraço, Pet Lady, esse veneno possui uma forma duradoura de um hormônio que promove a liberação de insulina. Carol talvez gostasse. Olha lá. É Olha bonito, aí. mas ajudaria. Cara, eu amei porque eu fui olhar em alguns sites sobre informações. Tem um que diz que o rabo do ornitorrinco serve de termômetro emocional. Cara, isso é maravilhoso, porque eu conheço algumas pessoas assim. Gente assim, Olha, é isso. Eu conheço muita gente que, dependendo da cauda, tem o termômetro emocional muito melhor. Muito melhor. Inclusive, não aconteceria igual no final do filme, que o cara vem todo mundo esperando, e chega lá, ele bate 2 vezes e cai. Não continua. Faltou dar a fila, talvez. Mas é isso, é pra quem vê o filme. A informação, esse rabo, às vezes, armazena gordura, às vezes ajuda no equilíbrio, e às vezes é só um rabo. Ok. Caraca, o às vezes às vezes é isso. às vezes. Depende da emoção. Eu Não entendo podemos isso. afirmar nem negar, né? Caraca. A gente não é tal qual a Anitta que diz, acharam que eu não ia rebolar minha raba hoje. Não, depende. Às vezes não vai. Às vezes não vai. Às vezes não orna. O ornitorrinco, ele seria um Serguei da vida. Para os idosos, lembram de Serguei. Eu vou trazer informação séria, vocês rindo, isso é absurdo. Meu Por Deus, quê? cara. Porque Eu conheço o Serguei, cara, que tristeza. Sérgio Augusto Bustamante. nós temos 2 cromossomos sexuais. O ornitorrinco tem 10. Meu amigo, Que isso? passou na frente meio assim, o ornitorrinco é nós. Esse rabinho dele já, ó, pau. Ora, dele e de quem estiver passando também. Pode passar na frente quem for, pode ser eu, pode ser Chimen, todo, pode. Já. Passou, né? Sal tem o cabelo maiorzinho, né, Sal? Venha, Ornitorrinco. Opa, peraí, tenha calma. O Sal cancelando as suas férias pra Austrália. 3 E como foi bem falado, obviamente é um bicho australiano, né? Um bicho desse não teria como ser de outro canto. Tinha que ser. Tem uma questão das fêmeas, né? A gente falou do esporão. Ah, tem uma fêmea? É porque também esse bicho, tendo 10 cromossomos, podia fazer amor sozinho tranquilamente, mas isso é outra coisa. As fêmeas não têm mamilos. Aí você diz, espera aí, se é mamífero, a fêmea não tem mamilo? Exatamente. O leite sai direto da pele, como se fosse uma placa de leite que o filhote lambe. Eu não consegui conceber essa imagem. Caralho, peraí, volta, Henrique, pelo amor de Deus, volta. As Desculpa, fêmeas não têm mamilos. Aham. O leite sai direto da pele, como se fosse uma placa de leite que o filhote lambe. Entendi. Se fosse um adulto, era como se você jogasse leite condensado no corpo. É mais ou menos alguma coisa assim. Aí você vai imaginando. Aí é O leite. Ornitorrinco é o bicho Tudo é mais leite. sexy do... Eu tô começando a chegar nessa conclusão. É o bicho mais entendeu? lambível. Inclusive, quando eles estão querendo, assim, popular, né? Furunfá. Fazer aquele vem cá, minha nega, eles liberam um odor muito fétido. Só que pra fêmea tá ótimo. E aí, por falar em caatinga, eles ajeitam a entrada das tocas com cocô. Porque pra eles é mais bonito o cocô. Caralho, o bagulho tá de 0 a 100 muito rápido. Literalmente ou caga na entrada ou caga na saída. Então. Ali na saída. Eu tô impressionado com essa curiosidade. Cara, é um ornitorrinco. Você não pode duvidar de nada que venha. E você sabe qual é o pior de tudo? Eu acredito em tudo que você está falando, Henrique. É sério, o pior que é sério. Não, eu busquei acredito. Isso que sites de mais me dói. educação. Isso que mais me dói é que eu acredito. E aí, falando em cocô, eu descobri... Não, a gente tá no caminho, tudo vai entremeando e vai indo. Aham. Ele não tem estômago. Como assim, pô? Como assim? Não tem. Simplesmente não existe um estômago separado. A comida vai direto do esôfago pro intestino. Ah. Como é que esse bicho deu certo? E aí o ornitorrinco, ele tem um sono REM bizarro. Porque, cara, os caras estudaram o sono do ornitorrinco. Aplausos pra esses... Porque, pô,
Você poderia ter levado uma esporãozada e ter tido uma dor gigantesca que nem morfina passava. Excruciante. Você podia ter sido comido pelo ornitorrinco, e eu não falo nem em morder, né? Já que são 10 cromossomos sexuais que ele tem. É isso aí. Mas mesmo assim os caras foram, botaram, fazendo no ornitorrinco, que a cuca botou pra dormir, e aí verificaram que os cientistas ainda não entendem como é que o ornitorrinco sonha. Se é que ele sonha. Então, qual a conclusão? Cara, a gente não conseguiu chegar à conclusão não, cara. Vamos falar que ele sonha, sei lá, põe aí que é isso aí. Eu amei isso, porque parece aquelas frases de Caetano Veloso que fala e depois diz ou não. Ou não. É isso. O ornitorrinco seria um ou não. Seria o não sei do filme. É ele. E aí, pra finalizar, o maravilhoso, você sabe o que significa ornitorrinco? Tem um significado? Tem, óbvio. Significa curiosidade e conhecimento nesse podcast. Cara, Henrique é cultura. Eu posso passar 15 anos sem vir aqui, mas quando eu venho, eu trago informação. Aqui tem informação de novo. O nome ornitorrinco vem do grego e significa algo como nariz de ave. Foi a única coisa que consegui identificar. Cara, isso que é o mais Meu impressionante, Deus. porque você olhando o bicho todo, é o que você menos consegue identificar. É o nariz de ave. Você consegue identificar tudo. Você poderia chamar de Frank, né? De Frankenstein. Você poderia chamar de qualquer coisa e você, não, isso aqui é um nariz de ave. E aí eu te pergunto, qual ave tem aquele nariz? Nenhuma. Eu não tenho mais o que falar sobre o ornitorrinco, é isso. Cuidado com o ornitorrinco, porque você pode ser machucado ou você pode ser, sei lá, né? Machucar o seu coração. O coração é o de menos. Muito bem, cuidado com o ornitorrinco aí. Bora pro próximo assunto? Vambora. Senta aí, é o presidente Camacho. Aí. Eu tenho que cuidar de umas coisas aí, gatinhas, então quero que esperem lá fora, tá bom? Tchau. Dwayne Elizondo Camacho, 5 vezes campeão do Ultimate SmackDown, estrela pornô e presidente dos Estados Unidos, convocou uma reunião com o homem mais inteligente do mundo. Você é o inteligente? Não. Achei que sua cabeça fosse maior. Vai lá, Meteor, seu assunto pra hoje. Cara, quando eles vão atrás lá da máquina do tempo maravilhosa, por sinal, no museu, genial, eles encontram um manequim de uma figura icônica que estava representando o homem do bigode, o bigodinho. E essa figura era o nosso amigo, o Sr. Chaplin. Grande Chaplin. Sim. Então, vou falar um pouquinho do nosso amigo Charles Chaplin. O nazista. Não, que isso? Segundo o filme, né? Eu tava esperando pra ver qual deles ele ia falar, eu tô meio tenso. Calma, respira. Então, Charles Chaplin foi uma figura icônica do cinema mudo e um dos maiores cineastas de todos os tempos. E a sua vida foi marcada, né, por sucessos, polêmicas e até perseguições políticas. O cara soube viver a vida, né? À toa que quem fez ele no cinema foi o Robert Downey Jr. Casou muito bem. Charles Spencer Chaplin nasceu em 16 de abril de 1889 em Londres, no Reino Unido. Ele teve uma infância extremamente difícil com um pai alcoólatra que abandonou a família e uma mãe que sofreu de problemas mentais, sendo internada diversas vezes. Por isso que o Chaplin e o seu meio irmão Sidney passaram parte da sua infância em orfanatos e reformatórios. Eu acho que até o filme do Chaplin mostra essa parte, né, deles nos reformatórios, só não explica o porquê que eles estão nos reformatórios. Mas é isso, gente. O cara realmente não teve uma infância muito... um lar muito funcional, né? Uhum. Então, desde pequeno, ele mostrou talento para comédia e mímica, entrando em trupes teatrais, e ele foi descoberto no palco em 1913. Ou seja, como é que pode, né? O cara com uma infância muito disfuncional ainda ter talento para comédia e caiu uma carreira artística, né? Hashtag fica a dica aí. Ele foi para os Estados Unidos, porque ele viu que no Reino Unido não tinha muita chance para ele, e ele foi contratado pelo Mack Sennett, da Keystone Studio, onde ele começou sua carreira no cinema mudo. E aí, então, como o Chaplin virou esse ícone? Com seu personagem mais famoso, Carlitos. Isso é uma coisa que eu queria só deixar claro. Gente, o personagem é Carlitos, tá, gente? Não é o Charlie Chaplin. Todo mundo vê
o vagabundo e tal, chamar o Charlie. Não, gente, o nome do personagem é Carlitos. Ele apareceu pela primeira vez em 1914, num curta chamado Kid Auto Race at Venice. O figurino de chapéu coco, bengala, bigodinho, roupa desajustada foi criado por Chaplin na hora. Ele achou que o personagem estava muito arrumadinho e ele começou a pegar uns props assim do cenário e ele começou a colocar e saiu. E a pessoa ficou olhando, tipo, que isso, gente? E aí ele foi, e o bigodinho, pasme, é muito coisa nostra. É aquele bigodinho que a sua mãe faz quando você vai na festa junina. Ele pegou um lapisinho e desenhou o bigodinho. O pessoal achou meio esquisito. Eu achei engraçado Cosa Nostra. Coisa nostra, coisa nostra. E saiu o personagem. Aí quando você vê quando o cara tem o feeling, né? Ele tem a estrela, né? O cara pega um chapéu de coco, uma bengala, faz um bigodinho, pega a roupa, pega as coisas que estão ali e transforma numa obra de arte, né? Ele rapidamente virou um fenômeno nos anos 20. Chaplin já era o ator mais bem pago de Hollywood, além de ter fundado um estúdio, o The Unity Artists, ao lado dos seus amigos Douglas Fairbanks, Mary Pickford e D.W. Griffith, ao qual ele deu uma pernada. Não, mas isso aí deixa pra lá, né? Não é Chaplin, vacilão. Então vamos falar das obras mais famosas do Chaplin. Cara, ele foi um gênio, ele era diretor, ele atuava, ele escrevia, ele era um cara extremamente controlador. Ele queria estar em todas as fases dos seus filmes. Então ele gostava, ele tatuava, dirigia, escrevia, compunha a trilha sonora. No Idiocracia chamariam de empreendedor. O seu primeiro sucesso foi O Garoto, de 1921, que pra mim, assim, é um dos mais bonitos, assim, comoventes dele, O Garoto, não sei. Depois eu pergunto pra vocês qual o de vocês, mas eu acho O Garoto pra mim um dos mais bonitos longa-metragem dele. E segunda foi Em Busca de Ouro, em 1925, onde ele faz aquela cena que ele come o sapato. Depois vem Luzes da Cidade, em 1931, que eu acho que pra mim é o mais fraquinho, né? Mas é uma comédia romântica. Pra mim, o clássico, que quem nunca, quando tava chovendo, que o seu professor de educação física falava, hoje não tem educação física, vamos assistir um filme. E era esse filme, Tempos Modernos, que foi em 36, que é uma crítica ao capitalismo e à industrialização, né? Eu só queria dizer que eu nunca, tá? Sério? Você não passou, não. Você nunca teve aquele momento de chuva do Na seu colégio escola? que passou Tempos Modernos? Caraca. Não. E olha que eu estudei em colégio militar, hein? E eu tive Tempos Modernos. Depois veio em 1940 seu primeiro filme falado, que é uma sátira ao fascismo e ao Hitler, que é o Grande Ditador, que é a cena clássica, aquele discurso clássico. Por fim, em 1952, um drama autobiográfico sobre um artista decadente, que é Luzes da Ribalta. Desses aí, qual que vocês mais aquece o coração de vocês quando fala de Chaplin? Você fala, pô, eu gosto desse, esse é o meu quentinho. O Garoto não tem como ser diferente, né? Eu gosto de Luzes da Ribalta. Sério? Gosto. Tempos Modernos, pra mim, é um clássico. Crítica muito melhor que Idiocracia ainda. Só pra eu sair reclamando ainda. Caiu atirando, fala. Mas o povo gosta o quê? É de fofoca, é de gritaria, é de polêmica. Então eu vou falar aqui algumas fofocas, algumas polêmicas da vida do nosso amigo Chaplin. Então vamos lá. E algumas curiosidades também, né? Porque nem só de fofoca e polêmica vive o ser humano. Antes do Chaplin, a maioria dos filmes mudos usavam músicas genéricas tocadas ao vivo nos cinemas. Ele foi um dos primeiros cineastas a compor a trilha sonora original para seus filmes, quando o som começou a ser incorporado. A música Smile, a música ícone, né, dos tempos modernos, foi composta por Chaplin e virou um clássico regravado por artistas como Nat King Cole e Michael Jackson. Michael Jackson gravou Smile? Nossa. Eu conheci na voz de Djavan. Nossa. É sério? Em português. Ah, verdade. Sorri quando a dor te torturar. É verdade. Nossa, olha aí. Henrique é muita cultura, cara. Por isso eu gosto de trazer o Henrique pra cá. Cara, é por isso que eu não volto aqui. Porque eu só gosto de Idiocracia. O nosso amigo Chaplin também teve uns probleminhas com a lei. Mas ele também não era lá essas coisas, não. Ele teve um probleminha com o FBI e exílio. Durante o período da caça às bruxas contra o comunismo nos Estados Unidos, Chaplin foi acusado, olha lá, mas vá, de simpatizar com o comunismo em 1952. É artista, né? Artista, Lei Rouanet, mamata, é isso aí. Mata. Isso aí. Foi de vagabundo.
quando saiu dos Estados Unidos para promover luzes da ribalta, seu visto foi revogado e ele nunca mais morou nos Estados Unidos. Sim. O Chaplin também era meio pegador, meio não. O cara era máquina de, né? Era o ornitorrinco da United Arts. Eu me segurei pra não fazer essa. Perdeu. O Chaplin teve várias esposas e casos polêmicos. O homem se casou 4 vezes, 2 delas com mulheres menores de idade. Alô, Polícia Federal, olha aí. Olha os Estados Unidos. O seu casamento mais feliz foi com Ana O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill, que tinha 18 anos quando se casaram. O Chaplin tinha 54 anos. Mas tudo bem. Alô, Caetano. Ficaram juntos até a morte dele e tiveram 8 filhos. O nosso amigo Chaplin também passou no programa do Ratinho, olha aí. Meu amigo. Como assim? Ele teve um escândalo de paternidade em 43. Ele foi processado por Joan Barry, que dizia que ele era pai do seu filho. O teste de DNA, que era primitivo naquela época, aí ó, volta aí algumas sessões aleatórias aí onde a gente explicou sobre o teste de paternidade, olha aí, indicaram que não era dele, mas ele foi condenado a pagar pensão a si mesmo. O quê? O Chaplin, ele conseguiu a proeza de perder um concurso de si mesmo. Em 1920 foi feito eu vou defender concurso. Chaplin, que a Adele perdeu também. A Adele perdeu quarto lugar. Exatamente. Em um concurso de imitadores de Chaplin, em 1920, ele entrou escondido e ficou em 3º lugar. O pessoal falou que o chapéu coco e a bengala não eram tão reais assim. Que maravilhoso. Reginaldo Dácido, essa sua bengala não é muito igual a do Chan, não orna. Oscar honorário, olha aí. Apesar do seu sucesso, Chaplin foi ignorado pelo Oscar durante anos. Sim. Só em 1962, já idoso, ele recebeu um Oscar honorário e foi ovacionado por 12 minutos, uma das maiores ovações da história da premiação. Eu acho que no final do filme é isso, né? Ele recebendo aquele Oscar honorário, né? Essa é muito macabra. Chaplin morreu em 77 na Suíça, aos 88 anos, mas a história bizarra aconteceu depois da sua morte em 78. Ladrões roubaram seu caixão e tentaram pedir um resgate. A viúva se recusou a pagar e os criminosos foram presos. O corpo foi recuperado e enterrado em um túmulo reforçado com concreto. Meu Deus, mas nem na lei você tem sossego. Gente, cara, assim, o Chaplin é indiscutivelmente um gênio do cinema. Ele é uma figura, assim, extremamente complexa, assim, mas ele abriu portas, assim, que sem ele também, assim, muitas das coisas que a gente ama falar aqui, desde Idiocracy até Tropas Estelares, até aqueles filmes do Tom, do Sétimo Selo, não estariam aqui se não desse esse pontapé. Então, pra mim, Chaplin é um gênio, sempre será um gênio, e pra mim esse é o legado que ele deixa pra gente aí no cinema, e esse foi o meu assuntinho aleatório de hoje. Posso complementar? Por favor, complemente. Esqueci de mencionar que Chaplin também era um exímio jogador de xadrez. Ele chegou a jogar contra o Samuel Reshevsky, que ali na época era o grande campeão de xadrez. Se perdeu, mas, né, o famoso troféu jogamos de igual para igual. Olha aí, tirou onda. Aliás, esse filme que você falou do Chaplin com o Robert Downey Jr. é maravilhoso. Ele é longo, acho que tem 3 horas. E você vai botar no baldinho Mega Blast? Não vou não. Eu só quero dizer que assista que vale a pena. Pô, eu levantei a bola e você não vai? Não. Segurei o braço. Pela última vez, tenho certeza que o que está acabando com as plantações é esse tal de Brandon. Mas o Brandon tem o que as plantas precisam, tem eletrólitos. Mas espera um pouco, o que você está dizendo é que quer colocar água nas plantações? É. Água? Tipo da privada? Bom, não precisa ser da privada, mas a ideia é essa. Mas o Brandon tem o que as plantas querem. Tem eletrólitos. Querido Sal, sobrou para você fechar esta edição maravilhosa, esse episódio cheio de informações deveras úteis. Qual é o seu assunto para hoje? Abri o podcast com energia lá no alto e vou fechar como? Com energia lá no alto! Garoto, isso aí. Vai, Naldo! Vamos lá!
Eu vou falar da Braldo da vida real, né? Então, estamos aqui pra isso. Que isso aí, garoto. Eletrólitos é vida. Exato. Por motivos contratuais aí, o podcast me sugeriu chamar só de Braldo mesmo. Vou chamar de Braldo. É isso aí. O grande sucesso da nossa marca Braldo, né, no filme, é que eles conseguiram fazer a empresa bombar. Porra, ação lá em cima, voando. E aí a gente mencionou aqui no podcast também que tem lá o advogado do cara que só fica sentadão, fica imenso, cheio de problema de saúde, porque só come lixo. Então vamos falar da nossa Braldo e nossos advogados do mundo real aqui. Muito bom. Corajoso. Não é? Estamos aqui para informar. Então tem um documentário que se chama O que estamos alimentando os nossos filhos. Então fica aqui minha recomendação para você que não quiser ouvir eu falar e cansar da minha voz. Só assiste isso aí, que esse documentário fala da Braldo do mundo real. A nossa Braldo do mundo real, ela percebeu um problema correto, que é o quê? Que é a falta de valor na ação para acionista, né? Que é um negócio que preocupa todas as pessoas nesse nosso planeta. Então, a Braldo do mundo real, ela achou um nicho de mercado que era: e se existissem populações com um espaço de mercado para a gente conquistar e tivessem aí, sei lá, vamos pensar num lugar que tem rio, tem árvore, tem população que ainda mantém uma alimentação minimamente saudável, balanceada e histórica culturalmente? Chuta aí um lugar. Ou a Amazônia, muito bem pra quem chutou a Amazônia. Então a nossa Braldo vai fazer ali, ela olhou e falou assim: e se a gente pegasse lá na Amazônia, né, que é um lugar que, pô, tem obesidade? Não tem obesidade. Né? Tem Braldo na Amazônia? Não tem Braldo nas comunidades da Amazônia. E se a gente fizesse, pensa aí, um bagulho de idiocracia, hein? Pensa um negócio grande. Um barco. Se a gente fizesse um barco da Braldo para ir navegando em lugares de difícil acesso para vender Braldo para as pessoas e para as populações ali da Amazônia. Então, tudo começa ali no início de 2007, quando a nossa Braldo do mundo real coloca o navio Braldo. E o navio Braldo ia navegando ali pelas áreas remotas da Amazônia com o seu Braldo ultraprocessado. Aí o que ele fazia? Ele ia lá e colocava, né, à disposição dessa população Braldo para vender. Mas já existia Braldo nos mercadinhos, só que não era muito popular. Então o que o navio da Braldo faz? Vende Braldo mais barato do que o Braldo no mercadinho. Ele consegue fazer o quê? Ele já vai lá, já quebra a galerinha, né, dos mercadinhos, porque você vendia Braldo a, sei lá, 10 talquês. E aí no navio da Braldo você pode comprar 7 talquês. E aí se você é uma pessoa que não conhece a Braldo, sempre vê lá a Braldo a 10 talquês, você, vou experimentar a Braldo. Por que não? Por que não? Por que não? Aí esse nosso querido navio da Braldo, ele também tem um plano, que o plano é colocar um negócio que é chamado de dieta padrão americana. Para você, querido ouvinte, que espica imperialista, dieta padrão americano é o Standard American Diet. Tem um acrônimo muito legal que é SAD. Então a nossa Braldo foi lá, né, levar alimentação triste para a nossa população. E com 15 anos de pesquisa aí, os médicos que trabalhavam na região começaram a ver mudanças nos hábitos alimentares. Hoje, dentro dessas comunidades locais ali, que a nossa empresa fictícia do mundo da real, Braldo, por favor, não me processem, pode ou não pode ter algo a ver com isso, né? Tal qual um ornitorrinco, começaram a ter sobrepeso, tal qual o nosso advogado do filme, e começaram a ter agora uma dieta que trocou ali as frutas e verduras nativas, e agora a gente pode, com o amor da Braldo, comer açúcar refinado, farinha processada, corantes químicos, conservantes artificiais e outras toxinas. Olha só que maravilha a Braldo levando isso pro nosso país aí. Obrigado, Braldo. Tirou a fome, trouxe o sobrepeso, tirando que não existia fome no começo. Isso parece tanto a... Não, deixa. Nem vamos. Pois é, assistam Tigers, coloca aí no baldinho. Baldinho Mega Blaster, então, tá aí. Tigers. Peraí, você tá falando do tigre da
O Tony Tiger, você tá falando, é isso? Claro que não. Ou é outro Tiger? É um filme chamado Tigres, que é um filme indiano de 2014, que fala da empresa Braudo fazendo seus produtos Braudo para crianças dentro da Índia. Filme indiano. Correção, o filme é indiano, mas é a expansão da Braudo no Paquistão durante a década de 70, colocando aí o Braudo for Kids. É aquele lance do escândalo lá com a Braudo, que faz fórmula pra criança. Leite ou era fórmula de bebê? Isso, Braudo. Eletrólitos. Eletrólitos. Sim. Começamos nos eletrólitos, vamos terminar nos eletrólitos. Eletrólitos é vida. Muito bem, então. Episódio cheio de informações. Quais foram os aprendizados de hoje? Cara, eu aprendi que o ornitorrinco é o animal mais completo do reino animal. É aquático e gramático, né? Olha, eu fiquei me pensando... Eu não aprendi nada, porque é um episódio sobre idiocracia. Mas se androides sonham com ovelhas elétricas, com o que sonha o ornitorrinco? Nem os cientistas sabem, né? Nem os cientistas sabem. Eu aprendi que algumas empresas a gente não pode citar o nome, mas são empresas que nem deveriam existir. Eu aprendi que se bobear, o ornitorrinco pimba e o Chaplin chumba. Que isso, rapaz? Ok. Cuidado com o Chaplin. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Fim da... E fecha aí a gravação. Eu queria agradecer imensamente vocês por estarmos nesse episódio com esse filme incrível. Vocês são demais. Mais uma sessão aleatória. Oi? Peraí, você tem que terminar o episódio falando... Então é isso, chega por hoje. Fala tchau, gente. Mas eu tinha que agradecer. Eu quero só... Você vai não seja pessoa beligerante. Não seja pessoa beligerante. Se isso tiver nos pós-créditos em algum compilado, eu gostaria que o ouvinte soubesse que nesse momento no estúdio da gravação do SA tem um papel na mão do nosso querido amigo com tudo que ele tem que falar. Mas é um episódio sobre idiocracia. Exatamente. Se não seja pessoa beligerante. Eu não recebi o papel. Tô tentando enviar. Mas eu queria ouvir você falar, Rick. Eu amo você falar. Assim como a Costco, ele também te ama. Desculpa. Oh, que bonito. Infortúnio do acaso, maldita aleatoriedade. Quem colocou no baldinho tamanha calamidade. Sozinha na escuridão, o filme já vai começar. É um fio de esperança que me faz te convidar. Henrique de Rosa, presença querida, vem assistir com a gente a fonte da vida. Henrique de Rosa, quem eu mais queria pra assistir com a gente. Idiocracia, mais um episódio que entra pra história. Henrique de Rosa, no Sessão Aleatória. Mais um episódio que entra pra história. Henrique de Rosa, no Sessão Aleatória. Pra ver um filmão, Batatinhas, Alexandre, no Sessão Aleatória. No Sessão Aleatória. Alexandre, no Sessão Aleatória. No Sessão Aleatória. Pra ver um filmão, Batatinhas, Alexandre, no Sessão Aleatória. Crocodilo, Dundee, no Sessão Aleatória. Batatinhas, Alexandre, no Sessão Aleatória. Vem ver Crocodilo, Dundee, no Sessão Aleatória. Batatinhas, Alexandre, no Sessão Aleatória. Fim da sessão.